Salve, salve, galerinha! Estamos chegando mais um podcast Tereré com Bobagem. Eu sou o Jota e juntamente comigo o gordinho mais charmoso de Campo Grande, o Juliano. Que tá ali, o gordinho famoso, que vocês não estão vendo, mas o Juliano que é assessor, tá ali, o gordinho mais coisado. E ele, o menino que não é obeso, o garoto que está aí conquistando Campo Grande com seus olhos cor de não sei do que, o cabelo mais coisado, mais branco do que a neve. Esse tipo de coisa, e ele é senhor Marcílio, boa. Salve, galera, é isso aí, vamos lá para mais uma rodada de entrevista daquelas. Isso aí, foi em rodada, vamos rodar nossos patrocinadores? Vai lá. Vamos lá. Gente, acessa o nosso canal aí, 123 Web TV. Acessando o canal da 123 Web, você vai encontrar todos os nossos patrocinadores aí. Império Cervejaria, a melhor cerveja do Brasil. Você quer tomar uma cervejinha gelada hoje na segunda-feira? Império. Isso aí, enquanto isso você vai indo. Espera, é pra você ver Império. Fica, você vê Império sem marcar isso. Madex Almeida, móveis planejados, produto de qualidade, excelência empresa. Madex Almeida, 992655976, procure o senhor Edson. Confessionários Bar, onde a bebida entra e a verdade sai, com certeza. Quem nunca, meu amigo, tomou um porre e ligou pra ex, ou ligando, dizendo que amava, que queria voltar. O Juliano fez isso, ele tá rindo. Com certeza. Ele já ligou bêbado pra alguém, depois se arrependeu, falou, puta que pariu, ferrou. Então, quem nunca confessou depois de um belo porre, né? Confessionário Bar, Rua Padre João Cripa, 777, Centro. GK, instalação e manutenção em ar-condicionado. Você que comprou um ar-condicionado e quer instalar, ligue lá para o senhor Glauber, 998636619, GK Ar-Condicionado. E www.123descontos.com.br. Você acessando a 123 Descontos, você faz seu cadastro, você já compra o produto e são excelentes produtos e ótimos descontos, ok? Ok, isso aí, Tereré com Bobagem, esse podcast que vem conquistando cada dia mais e mais você que está ligadinho com a gente, tá bom? E hoje vamos fazer um bate-papo muito bacana com ela que é advogada, Adriana Mello, candidata a deputada federal, que hoje está conosco. Adriana, seja bem-vinda ao Tereré com Bobagem. Que honra ter você aqui com a gente, mulher. Olá, bom dia, obrigada, Jota. O então é só para você que assistiu de manhã. Você que assistiu à tarde, ela não está falando com você. E você que assistiu à noite, ela nem falou com você. Então só para quem assistiu ela de manhã agora, que ela está falando bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, para todo mundo. Seja bem-vinda, querida. Que honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Cara, para começo de conversa, para a galera que está nos assistindo agora, uma pergunta que é fundamental. Quem é Adriana Mello? Adriana Mello é uma mulher construída à base das provações da vida. Nasci de uma família muito pobre, não digo pobre, éramos socialmente miseráveis. Morávamos em Rondônia até os 10 anos de idade, depois viemos para Campo Grande. Meus pais trabalhavam em fazendas a maior parte do tempo e aos 15 e 16 eles fixaram o endereço na cidade. Sempre à custa de muito sacrifício, muito trabalho, os meus pais criaram a mim e os meus 7 irmãos. Exatamente, não tinha televisão, não existia televisão, né? Cara, você já ganhou, mano! Você tem noção que só seus irmãos já te elegeu? Não tinha televisão na época, essa é a realidade do seu Donaldo e da dona Zélia. E eu aprendi desde cedo o que é ser resiliente e ter objetivo na vida. Sempre escutei, das minhas primeiras memórias, se você quer ser alguma coisa na vida, você tem que estudar. Se você quer ser alguém, você tem que estudar. Apesar de que hoje eu já acredito de uma forma diferente na questão de ser alguém na vida, porque todos nós somos alguém na vida. A questão é quais objetivos que esse alguém, que essa pessoa tem. Então, sempre estudei, abri mão de uma série de coisas em função de me formar, em função de conseguir com que uma das minhas irmãs também se formasse. Fiz faculdade particular, em um determinado tempo com bolsa integral, foi o que me ajudou a estar aqui hoje. E eu fui formada com o tempo, minha personalidade, as minhas práticas, as minhas melhorias, mas o meu caráter foi formado pelo meu pai e pela minha mãe com a educação que eles me deram. Apesar de serem pessoas analfabetas, eles me deram, ensinaram princípios que são o que eu levo para a vida. Que legal. E o que levou a Adriana Mello a se candidatar a deputada federal? Por quê?
a Adriana Mello está entrando, está disputando a política? O que levou arrumando ela? Confusão na rua, não arrumou, tá o casamento tá de boa, a vida assim. sentimental tá uma benção. Mas é assim, o marido aí que arrumar não briga, roupa, não tá nem... Confusão na rua? Só hoje que teve um cara escroto que parou no local que eu tinha que entrar, no rebaixamento da calçada, eu só quis descer e brigar com ele, é só o básico do dia a dia. Confusão eu tenho todos os dias. É que ela gosta mesmo. Ela gosta de da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Então, assim, eu sempre, desde muito pequena, eu ouvia política e acompanhei política com meu pai. Nós morávamos no sítio, lá em Rondônia, cidade de Rolim de Moura. Aliás, município, né? Porque a cidade era um pouco mais distante. E o meu pai ouvia política e acompanhava pela Nacional de Brasília. Eu acompanhei as diretas já, isso eu acredito que eu nasci em 81, acredito que eu estava com 4, 5 anos em diante, ouvia a movimentação, meu pai ouvia todos os dias a Nacional de Brasília, a Voz do Brasil, e ele me falava, olha, se você quer mudar alguma coisa, você tem que fazer com que a mudança aconteça. E ele, na sua simplicidade, sempre dizia, quando eu for presidente do Brasil, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E isso me despertou sempre o interesse de saber o que está acontecendo, questionar, falar. Apesar de não ser uma pessoa voltada às redes sociais, estou começando agora, porque eu sempre estive muito ocupada, buscando ganhar a vida, me sustentar minha família. Eu comecei a ver que não adianta nada eu ficar lá criticando, reclamando do cara que eu votei, não fez absolutamente nada, não trouxe nenhum projeto, não trouxe nenhuma melhoria e eu não arregaçar as minhas mangas. No início do ano recebi o convite do PTB para abraçar a campanha, porque vieram com uma proposta de fazer um trabalho voltado para elegibilidade de mulheres, representatividade feminina, e é o que eu acredito. Porque enquanto nós não tivermos voz, enquanto nós não tivermos representatividade, pessoas iguais a nós falando por nós, nós continuaremos tendo leis que não funcionam, nós continuaremos tendo as mesmas dores que as nossas mães tinham. E para fazer essa mudança, eu acredito que eu possa fazer. Foi aí que eu aceitei o convite e por isso que eu decidi entrar na política. Não é fácil, é difícil. Ainda mais quando você trabalha sem recursos, ainda mais quando você tem o mínimo. Mas se eu não começar a fazer, as outras também não vão se encorajar. Porque geralmente o que nós vemos na nossa cultura são pessoas que querem se aproveitar. Porque as pessoas realmente que querem fazer alguma coisa, elas se cansam de tanta maldade, tanta roubalheira, tanta corrupção, e elas não começam a fazer. Elas ficam inibidas, elas ficam inseguras e as vozes acabam sendo caladas. E eu aceitei a proposta pensando, não que eu vou mudar o mundo, porque isso é uma ideia até simplória e infantil, mas que aquilo que eu puder fazer, aquilo que tiver meu alcance fazer com os meus princípios, com os ensinamentos que eu tive dos meus pais, eu pretendo fazer. E isso que me motivou a entrar na política, poder da voz. Eu uso sempre uma frase que diz o seguinte, o rio só atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. E a ideia é essa. Existem muitos obstáculos, nós lidamos com o machismo diário em todos os setores, o tempo todo. Você se posicionar, você falar, não, eu tenho ideias, eu defendo as minhas ideias, você leva a pancada o tempo todo e eu lido com isso. Quando chega um objetivo, você conseguiu por um atributo físico seu, porque você fez isso para alguém ou para aquilo, situações que não só eu vivencio, mas outras mulheres. E não é fácil erguer a cabeça todos os dias de manhã e continuar. E eu tenho esse perfil. Se é uma coisa que eu não faço é desistir. Independente do que me falam, do que me digam, se eu coloco uma coisa na minha cabeça e eu acredito que vai dar certo, eu vou e faço. Que massa. E o que te levou você a vir candidata a deputada federal e não estadual? Por que o federal e não o estadual? Porque eu penso que a visibilidade e o alcance das minhas ideias a nível nacional ele vai ser muito mais útil do que o estadual. E hoje o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que nós mulheres estamos cansadas de políticas feitas por homens, de leis feitas por homens, sem ao mínimo saber o básico, a aplicabilidade no dia a dia. Foi por isso que a minha opção foi por deputada federal.
que bacana. Adriana, qual que é a função de um deputado federal? O que ele faz? Primeira coisa que um deputado federal tem que fazer é fiscalizar. Primeira coisa, mesmo que ele não consiga elaborar leis, que ele não consiga fazer projetos, primeira função é fiscalizar. Fiscalizar o quê? O executivo. Ele precisa fiscalizar o executivo, como estão sendo aplicados os recursos, como que os órgãos estão administrando as verbas e como que se está sendo executadas as leis que já foram criadas. E uma segunda, logo um pouco mais adiante, é legislar. Legislar para dar voz ao seu eleitorado, para dar voz à população. Que massa. Cara, uma das coisas que a gente vê muito acontecendo, principalmente agora nesse ano, pessoas que estavam como urso na toca e agora estão saindo da toca, né? Você sendo eleita, você ganhando, você assumindo, você só vai aparecer daqui 4 anos novamente para a população. Como que vai ser o seu contato com as pessoas que te elegerem e colocarem você lá como deputada federal? Elas vão ter os mesmos acessos que elas têm hoje? Você vai estar atento a ouvir a voz e a dor dos municípios? Ou você vai ser mais uma que vai virar as costas e daqui 4 anos aparecem de novo seus otários, ficar na torre, no castelo? Não, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa de contato, de fala, de conversa. Eu vou precisar conhecer os meus eleitores, a população do estado que eu não conheço. Tem muita gente que precisa falar. Então, para fazer isso, eu tenho que estar próxima. E até uma das coisas que eu converso com a minha equipe, que a ideia é fazer o estado inteiro, nesses 4 anos, conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas. Ah, você vai conversar com os líderes comunitários? Não, eu vou conversar com as pessoas. Porque nem sempre aqueles líderes são pessoas que representam os demais. Fato. Nem sempre são pessoas que são íntegras, que estão levando a verdade daquela população, daquela localidade. Então, eu preciso conversar com as pessoas. É andar, é divulgar, perguntar, questionar. Uma das coisas que eu observo e até critico bastante, que muitas vezes você senta para criar um projeto, criar uma lei, que você não sabe como que vai ser a aplicação na prática. E até por analogia, eu estava falando, os atores, quando vão interpretar um papel, eles fazem um laboratório. Muitos deles vão vivenciar aquela realidade. Ou seja, num lugar distante, ou seja, como aconteceu com uma atriz famosa, que ela foi para Cracolândia ver como que era aquela realidade, se misturar com as pessoas para poder interpretar o papel. O papel do legislador é esse. Ele precisa ir lá ver. Se ele vai legislar, por exemplo, você vai criar um projeto de lei para pessoas com deficiência, portadoras de deficiências. O que você tem que fazer? Você tem que procurar integrar essa realidade. Como que é a vida de um cadeirante? Como que é a vida de uma pessoa com deficiência visual? Você tem que procurar experimentar. Se você não tem como saber na prática, pela sua vivência, você tem que ao menos experimentar. E é isso que eu vou buscar fazer. Entender o que a minha população precisa, o que o povo precisa para que eu possa legislar de uma forma que vá ter eficiência. Porque criar lei é fácil. Você vai lá, cria um projeto de lei e está tudo bonito. Você trabalha com seus pares e trabalha um pouco mais com a oposição, que você seja de um lado ou de outro, e você consegue aprovar uma lei. Mas e aí, a eficiência dessa lei? E a aplicabilidade prática no dia a dia? Você sabe qual vai ser? Eu, por exemplo, eu não posso falar qual é a realidade de uma mãe de uma criança autista. Eu não conheço essa realidade no meu dia a dia. Eu tenho uma ideia vaga da forma que é. Mas vou eu lá pegar, ir para uma terapia agora, depois tem outra, passar o meu dia a dia ali. Vou eu vivenciar isso. Aí eu vou saber o que realmente essas pessoas precisam. Aí eu tenho legitimidade para poder legislar. Aí eu vou saber o que eu vou estar falando. Porque falar bobagem, baboseira, como diz uma amiga minha, fala groselha, é muito fácil. Qualquer um fala. Eu posso discorrer aqui por horas sobre determinados assuntos que eu sequer tenho conhecimento. Isso é fácil. Agora, eu vou fazer como trabalho, ter a vivência prática, dentro daquilo que eu já levo na minha vida, e nas situações que eu não conheço, procurar fazer esse laboratório, conhecer a fundo.
Agora, nessa época, muitos políticos estão fazendo, né? Fazendo. Não, Nunca mas pegou agora... um bebezinho no colo, mas tá fedidinho, muito bom. Cheio de catarro, né? Escorrendo, dá um beijinho aqui no tio. Cara, cada município ele tem uma necessidade, ele tem uma dor. Né? Então vamos supor, Campo Grande tem um, Dourados tem outro, Corumbá tem outro. Então cada região, cada cidade, ela tem uma dor. Cada cidade ela tem algo que ela precisa ser resolvido. E como que você está vendo, como que você está assistindo essa questão dos municípios, como que você está fazendo esse trabalho? Olha, Jota, eu não digo nem... Vamos colocar Campo Grande mesmo, vamos colocar aqui. Vamos falar da nossa realidade, que apesar de ser uma capital pequena, nós temos muitas diferenças. Por exemplo, eu não posso pegar uma realidade de um bairro hoje como o Tiradentes, Cidade Jardim, Maria Aparecida Pedrocian e falar que é a mesma realidade do Cidade de Deus, do Dom Antônio Barbosa. Eu não posso falar isso. São realidades diferentes. Como que eu estou vendo? Nós somos uma pluralidade de pessoas e de diferenças. E cada região tem a sua dor, tem a sua dificuldade. E é o que eu disse anteriormente. Eu pretendo andar o estado inteiro. Viajar, conhecer o empresário, conhecer a população, conversar, saber. E aí sim tem um raio-x, poder setorizar. Por exemplo, a região sul do estado, ela tem essas urgências. A região norte tem outras. É dessa forma, conhecendo para poder trabalhar, desenvolver o trabalho, desenvolver o projeto para cada região. Mas como deputada federal, minha principal função é legislar em nível federal. Eu vou fazer esse trabalho voltado através da fiscalização, porque quando vier recurso para o meu estado, para o meu governador, peraí, onde você vai aplicar? Você aplicou de fato no que você deveria aplicar? O porquê que foi liberado 2 milhões e foi aplicado 300 mil? É fácil fazer isso? Não é, porque aí você começa a criar inimizades, você começa a causar incômodo. Mas precisa ser feito. Fato. E quais são as suas propostas como deputada federal? Quais são as propostas que você tem para a população? Quais as bandeiras que você está levantando? A defesa do direito das mulheres. Por exemplo, agora, na prática, recentemente foi divulgado no Jornal Nacional, em todos os canais de comunicação, que nós vamos poder fazer a laqueadura sem a burocracia que existia anteriormente, sem autorização do nosso marido, do namorado, do nosso companheiro. A aplicação na prática. Como que vai ser feito isso? Eu vou na unidade de saúde, vou falar para o médico que eu quero fazer a laqueadura, que não quero ter filhos, ou que não quero mais ter filhos, e vou preencher uma ficha, entrar numa fila, marcar a cirurgia e vou fazer, ou se eu vou ter que passar por toda a situação que hoje eu ainda passo quando quero colocar um simples DIU. Eu vou ter que provar realmente que eu não quero, eu vou ter todo o empecilho, porque a lei diz que eu vou poder fazer, mas como eu vou poder fazer, ela não fala. Então, eu pretendo legislar dessa forma, trazendo a lei e trazendo como que vai ser aplicado na prática. E qual recurso que vai vir? Foi destinado algum recurso do governo federal para a área de saúde para poder fazer essas cirurgias? Porque tem um recurso. Suponhamos que hoje, em cada estado, 100 mulheres queiram fazer a cirurgia de laqueadura para não ter não terem mais filhos. O estado está preparado para isso? Ele tem o contingente para poder atender a população? E de que forma que ele vai atender? Então, como eu disse antes, é fácil você criar uma lei. Aliás, e até é muito tardia essa lei. Até deveria ser um direito básico você poder dizer o que você faz ou não com o seu próprio corpo, dizer que você, mulher, não quer ter filho e não tem empecilho nenhum. Mas na prática, como que vai ser feito isso? Vocês já viram alguém falar como que vai ser na prática? Olha que eu já pesquisei sobre o tema. Já pesquisei, inclusive, já conversei com pessoas da área da saúde. E eles não sabem responder. Então não adianta nada vir falar, porque eu aprovei, porque eu levei o projeto, e não tem
a aplicabilidade prática. Eu vou defender prioritariamente o direito das mulheres. O direito das mulheres no sentido lato, no sentido amplo. E vou legislar em função destas, objetivamente, para que a mulher tenha equiparação salarial, para que a mulher tenha igualdade de direitos, para que ela possa erguer sua cabeça todos os dias e se sentir uma cidadã participante da sociedade, na integralidade, não só na fala, não só na aparência, é participar na integralidade, é pegar lá dos confins do estado, a dona Maria, que tem a sua vivência, ela me fala, olha, a vida inteira eu passei por isso, como que você pode me ajudar? É dar voz para essa mulher e falar em nome dessa mulher. Meu principal objetivo é esse. Hoje, 51% dos votantes são mulheres. Em que estado? Porque aqui no país são 53%. Então, no estado do Mato Grosso do Sul, acho que dá 52,90 alguma coisa, que arredonda para 53 também. Vamos lá, 53 estão no estado. 53% do voto são de mulheres. Sim. Tá? E por que tão poucas mulheres no comando? As mulheres têm vez? Se elas têm poder de voto, por que elas não colocam? Não tem. Não tem? Elas olha não a têm nossa poder de cultura, voto? olha a nossa cultura de silenciamento e esmagamento. Por exemplo, quantas mulheres representantes nós temos na Câmara dos Deputados hoje? Tá, mas quem coloca essas... 71. Tá, mas quem coloca elas lá? Mas como que é formado o consciente eleitoral? Como que as pessoas votam hoje no nosso país? É porque elas conhecem as propostas? É porque elas sabem aquilo que elas estão fazendo, naquilo que elas estão investindo? Não, a realidade não é essa. Qual que é a realidade? A realidade que nós temos são campanhas feitas de forma milionária, que levam para a população uma falsa ideia. São campanhas midiáticas que já eram feitas mesmo antes da era digital, só que de outras formas, que levam um convencimento para a população de que elas vão ter uma representatividade e naquele momento para um benefício mais imediato. Então não existe investimento em candidatas mulheres, não existe o trabalho por parte dos partidos nessa promoção das mulheres. Como que nós seremos eleitas? Se nós não temos subsídios para começar a fazer um trabalho para aparecer, para que alguém vote em nós. Mas não tem uma cota de 30% destinado às mulheres? Essa cota é suficiente para fazer uma pessoa ser eleita? Como nós conversamos no início, uma campanha ela precisa ser feita muito antes. Sim, sim. Quantas mulheres vocês viram fazendo campanha antes? Além daquelas que já estão aí há muito tempo, que já são de famílias tradicionais na política. Quantas mulheres vocês viram fazendo campanha antes? E agora, se vocês puxarem pela memória, quantos homens que já estão fazendo há muito tempo, que estão tendo investimento dos partidos para fazer suas campanhas muito antes do que esses 2 meses? Me respondam vocês. Tem? Vocês veem? Não, né? Complicado, mas tem então, algumas mas são temas que nós temos que falar. É Sim. complicado, mas nós temos que falar. Nós temos que discutir. E por que não é discutido? Por que não é colocado à tona? Por que as mulheres não se levantam, que estão ali, não levantam essas bandeiras? Não é fácil, porque é doloroso. Porque você levar a pancada todos os dias e ter que erguer a sua cabeça no outro dia para cuidar da sua família, sustentar a sua família, educar seu filho, não é fácil. Por isso que a maioria das mulheres não conseguem, elas não têm essa força, elas não têm esse incentivo. Você tem noção de quantas mulheres estão concorrendo hoje ao cargo? Olha, para federal, eu acredito que seja em torno de umas 96. Eu não tenho esse número preciso, tá? Aqui no estado, nós estamos falando, seria isso? Ou a nível Brasil? Não, estado, vamos falar da... Eu acredito que 96. 96. Eu acredito que 96. Aqui no estado, deputada estadual, nós não temos nenhuma representante. Curioso, não é? Nós não temos uma mulher, uma deputada estadual. Na nossa prefeitura aqui nós só temos uma. E eu acho isso um absurdo. Mas aí, dizer que a responsabilidade é nossa por não conseguir estar ali representando o povo, dizer que nós, mulheres, não somos unidas, isso é uma mentira.
É uma forma de segregação, porque nós não temos ferramentas, nós não conseguimos ter ferramentas para isso. E muitas que tentam, elas acabam desistindo no meio do caminho, porque vê o quão pesado é. E como que faz para mudar tudo isso? Como que muda esse quadro? Educação, cultura, a gente falar. O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão falando. Sim, correto. Nós estamos Fato. Discutindo. Fato. É a conversa que eu tenho com uma amiga, é a conversa que eu tenho com meu filho, é a conversa que você tem na sua família. Tá, mas você... Vai lá, legal. Falar é importante, a educação é importante, mas tem muitas que eu já vi, tá? Vamos supor, já vi bastante mulheres que, cara, que as propostas delas não são atrativas. Não tem então uma proposta legal, atrativa. Então, Jota, você então, está aí responsabilizando... você pega uma mulher que tem umas propostas massa, bacana, tá? Você está responsabilizando a mulher por ela não ter representatividade, é isso? Não, tô falando. Eu faço uma proposta para você agora aqui. Eu tô falando que não, precisa. Eu vou te fazer uma proposta. Você sabe? É uma pessoa que leva informação, você que leva conhecimento e você que está tendo voz. Homem, eu te faço uma proposta agora. Vamos estudar um pouquinho a respeito da nossa evolução na sociedade e as formas de silenciamento. Não, e aí a gente poder discutir isso de uma forma mais real, sem dizer que a responsabilidade é nossa, de nós mulheres. Porque aqui eu entendi na sua fala, eu peço até desculpa a você, eu entendi que você disse, olha, a culpa são de vocês, por vocês não serem eleitas. Não, tô falando, entendi isso. Não, isso não, tô falando... Então você entendeu errado. Estou falando que falta são mulheres com propostas, chegar com propostas, representar propostas bacanas, que façam com que as pessoas olhem para a proposta e falem assim, pô, vou eleger essa mulher. Porque as propostas que ela tem para a gente são boas. As propostas que ela tem são diferentes. Essa mulher, vou votar nela ali, porque as propostas dela realmente, cara, é muito 10. É isso que eu estou falando, é chegar com propostas para as pessoas olhar e falar, cara, essa mulher tem propostas que são fora do sério. Nesse sentido. Uma mulher igual a mim, que estudou, que fez uma faculdade, que busca o conhecimento todos os dias... Tem proposta relevante. Não é o perfil do que é formado politicamente no nosso Estado. Vamos falar a nível de Estado. Não existe subsídio, não existe amparo, não existe uma educação para que essas mulheres apresentem propostas. E de que forma que é feito isso? Através dessa segregação. Como você disse agora, essas mulheres não têm propostas interessantes. Foi ensinado a elas fazerem propostas interessantes, trazerem discussões interessantes, ou são só para cumprir cota de partido? É uma reflexão que eu peço para você fazer. Fato. E aí, de fato, o que acontece na nossa sociedade? Se a gente começar a falar mais a fundo sobre isso e tirar essa responsabilização da mulher não ter representatividade, porque aqui... Nós estamos dizendo, olha, mulheres, vocês não têm representatividade porque vocês não têm propostas. E a gente começar a pensar mais a fundo por que nós temos essa realidade social. Essa proposta que eu te faço. E talvez, em uma outra situação, até a gente discutir sobre isso fora do ambiente de campanha, até, porque aqui pode parecer que eu esteja defendendo uma ideia porque eu sou candidata falando sobre isso, mas não. A gente buscar, você buscar entender a história, você buscar conhecer a nossa realidade, como eu disse anteriormente, saber o que passa na nossa pele, no nosso dia a dia, e a gente discutir sobre isso, para levar para esse seu público que é bastante jovem, acredito que deva ter muitos meninos, muitas meninas nos acompanhando, e eles fazerem essa mesma reflexão que eu e você. O que você acha disso? Para o futuro a gente falar sobre isso. Show de bola, assinado embaixo. Mas eu volto a falar, aqui a responsabilidade por mulheres não terem preparo político para serem candidatas é uma responsabilidade social, a responsabilidade de todos, é da coletividade. E você buscou seu preparo na onde? E menos ainda em nós que não estamos lá com poder de decisão, não somos nós que estamos movimentando. E você buscou o seu preparo na onde? Não que você se preparou? Como você se preparou? Na vida, eu tive a oportunidade de estudar. Aliás, oportunidade não, eu criei as minhas oportunidades de estudo. Você fez o quê? Eu estudei. Tá, mas você criou? As minhas oportunidades. Mas aí nós falaríamos de pessoas que estão em pés de igualdade para poder buscarem a sua realidade, lutarem pelos seus direitos? Não. Eu não sou uma pessoa que estou dentro da média. Eu estou fora da média. Não estou me vangloriando disso. Muito pelo contrário.
Eu fiz coisas que outras pessoas na mesma situação de existência, na mesma situação social que eu vivia, não vão conseguir fazer nunca. Ah, porque elas não querem, porque elas não podem? Não, porque elas não têm subsídios para isso, elas não têm incentivo, elas não têm apoio. E você formar uma personalidade sem apoio, você formar por você mesmo, isso é doloroso, isso é difícil. E nós não temos que responsabilizar quem não consegue fazer isso. Muito pelo contrário. Nós temos que procurar entender os mecanismos sociais que acontecem isso. Então, me pegar como exemplo seria muito injusto. Não vou te pegar não. Não, tô falando assim... Pegar o meu exemplo, vamos colocar aqui, vamos pegar o meu exemplo, seria muito injusto. Ah, tá, pode ser. Seria totalmente injusto. De me pegar é complicado, hein? Outra coisa, Adriana, existe aí várias pessoas, né, nesse trabalho todo, nessa correria toda da campanha. Cara, o que está sendo mais desafiador para você? Qual é o maior desafio que você está encontrando como candidata, que você vai falar, caramba, mano, eu só não vou desistir? A minha impotência. Por quê? Em que sentido? Ontem nós visitamos a aldeia em Dourados. Uhum. E eu vi que eu sou impotente. Que eu, como cidadã, eu não consigo fazer nada por aquelas pessoas. Aquelas pessoas não têm o básico, que é ter água para tomar banho. E eles estão ali, naquele local, há 105 anos, em média, e não tem o básico, que é a água para tomar banho. Ah, mas o índio isso, o índio aquilo. Você vê a necessidade daquelas famílias, daquelas crianças, e você não poder fazer nada. É a minha impotência, como eu disse. Eu não tenho a ideia leviana de que eu vou mudar o mundo. Mas será que eu, como cidadã, ou eu, como política, vou conseguir mudar a realidade daquelas pessoas? Eu sempre tive, como eu no início da conversa comecei a falar, eu sempre tive o desejo, a expectativa, a fé. Eu sempre acreditei que eu conseguiria mudar a minha realidade. Mas você sabe que olhar nos olhos de pessoas que elas não têm, elas estão ali vivendo, esperando alguma coisa de alguém, e elas não têm, não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem ter. Você sabe que é ver uma pessoa que acorda e dorme do mesmo jeito, sem pensar, não, e o meu futuro? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Porque a realidade deles é essa. Então, eu vi o quão impotente eu sou, quão pequenininha eu sou. E eu estou muito dolorida com isso. É ver que não existe vontade social, não existe vontade política de fazer alguma coisa para aquelas pessoas. E eu sei que andando, eu vou ver muito mais realidades como estas. Que não é só a nossa população indígena aqui. Temos uma multiplicidade de outras realidades, de vulnerabilidade social, nas quais, para que se consiga fazer alguma coisa, é muito difícil. Eu não vou ter como mudar um sistema todo que está aí há quantos anos. Então, isso me deixou muito dolorida e reflexiva sobre a realidade que eu vi. Eu tinha ido na aldeia outras 2 vezes anteriores, mas sempre fazendo o trabalho, sempre ali, não entrando nas realidades, não indo nas casas, ver como que é de fato. E isso me deixou assim extremamente incomodada, inquieta. E aí eu comecei a pensar, comecei a refletir sobre a situação. O porquê que não é feito nada? O porquê que ninguém faz nada por essa população? Eu estou pegando a população indígena só como exemplo, porque é o mais imediato que eu tenho. Por que ninguém faz nada com essa população? O porquê que eles têm terra lá, mas eles não têm ferramenta para poder trabalhar na terra. Eles não têm semente, eles não têm água para tomar banho. O porquê que isso acontece?
Qual a minha responsabilidade como cidadã? Qual é a responsabilidade dos nossos representantes políticos? Porque eu tô ouvindo o cara dizer aí, porque quando eu fui isso, eu trouxe tantos milhões para o Estado. Porque eu trouxe investimento nisso, investimento naquilo. Porque eu trouxe agora, recentemente, para o governador tantos. Tá. E aí, você fiscalizou o que foi feito lá com a verba federal que é destinada para os povos indígenas? Você foi ver se eles estão tendo água, se eles estão tendo moradia, se eles estão conseguindo plantar? Você foi lá ver? Você foi lá andar? Você conversou com aquelas pessoas? Sem falar, eu volto aqui, não é que seja ruim, muito pelo contrário. A figura do líder comunitário, a figura do representante local, ela é importantíssima e muito válida. Mas você foi além dessa figura, conversar realmente com o povo? Cara, uma coisa interessante é que tem muita gente que tem um título de liderança e não é liderança. Aí você pega o João, que não tem título nenhum de liderança e tem uma liderança enorme, forte em local, né? E isso que você falou é uma realidade. Acho que conhecer melhor as pessoas, ir até as pessoas, não só nessa liderança, mas conhecer essa realidade. Qual que foi a aldeia que você foi? Eu fui na Bororó, né? Nós fomos na Bororó. Você ficou quantas horas lá? Eu fiquei a tarde inteira lá. Eu conheço um rapaz que trabalha, um assistente social que trabalha lá. A gente já se conhece do período que eu trabalhei, que eu era servidora pública na Defensoria Pública. E aí ele falou, olha, vem aqui conhecer, Adriana, para você ver. Você está defendendo uma pauta que é das mulheres, vem conhecer as nossas mulheres indígenas aqui. E eu vi não só a realidade das mulheres indígenas ali, mas um pouco que eu estive, um pouco da realidade. Porque eu acredito que existam muito mais coisas para a gente descobrir e investigar, para trazer a realidade de fato. Mas de toda uma população. Mas tem escola, tem acesso à educação, que isso e aquilo. Opa, peraí. Essa escola está formando, de fato, pessoas para terem representatividade? Porque eu me sinto extremamente incomodada. Eu, uma mulher branca, falar em nome dos indígenas. Eu me sinto incomodada com isso. Deveriam ser eles falando em nome deles. Porque eles sabem a realidade deles. E aí? Nós estamos formando pessoas? Nós estamos dando subsídio para essas pessoas? Possibilidades? Ou aqueles que conseguem é porque eles fazem na raça, porque eles abrem mão de uma série de coisas e enfrentam a violência da sociedade para poder chegar onde chegam. E aí? Eu fui procurar dentro do que o deputado federal que eu votei, o que ele fez por aquela população e o que ele trouxe de benefício ou pautas que defendam os meus interesses. E aí? Eu não vou falar nomes, mas o cara já tá lá, acho que há 2 ou 3 mandatos. Acho que a gente entrevistou ele aqui. O cara não fez nada. Acho que não entrevistou ele aqui. O cara não fez nada. Absolutamente nada. Nesse período todo. Caramba. Mas eu não aprovei a lei. Tudo bem, vamos colocar assim que você é uma pessoa que teve dificuldade em convencer os seus pares de aprovar a sua lei, no presidente sancionar. Vamos colocar que a gente entende esses obstáculos. Mas, meu camarada, cadê seu projeto? O que você fez? Mas... Não fez. Mas eu trouxe recursos para o governador. Tá, mas o recurso que você trouxe para o Estado, onde ele foi aplicado, você sabe? Fiscalizou? Você não fez a sua função primária, que é fiscalizar. Fiscalizou? Você sabe me responder? Senador, a mesma coisa. Porque eu participei de todas as votações, eu estava lá, que blá, 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 blá. E aí? De fato? Eu estou falando da realidade de fato. Aquilo que surge é feito. O que você fez? Nada. Nenhum dos que eu votei fez. Nenhum deles. Para governador não foi eleito. Para um município, temos aí a possibilidade até de elegê-lo como governador. Está aí na disputa. Mas a realidade é essa. Eu faço essa análise. Eu procuro não reeleger pessoas que não fizeram o mínimo. Eu sempre tive essa consciência. E eu acredito que é isso que nós temos que ter. Essa história que ficou muito em evidência de 2018 para cá, não tem a político de estimação e blá blá blá, em teoria, né? Porque na prática a gente não vê isso.
quando a gente vai pegar o Congresso, a Câmara dos Deputados, a gente vai ver que tem gente que está lá há 20, 30 anos, está lá o tempo todo, né? Então porque é de estimação de alguém, é de estimação do eleitorado, né? Claro. Então, assim, isso nós temos que trazer para a nossa vivência prática. Não é você defender o lado A, o lado B, o partido A, o partido B. Até porque eu acredito que esse tipo de situação é só para dividir mesmo, para que eles possam continuar fazendo exatamente aquilo que eles fazem. Não fazem absolutamente nada em função da população. E a população está discutindo, eu defendo você, está discutindo ali, brigando para defender o A ou o B, e não está vendo de fato o que está sendo feito. Eu acredito que isso aconteça por esse motivo. Eu não tenho a ideia de que sejam inimigos, que de fato ali estão brigando, como eram nas guerras antigamente. Eu estou guerreando com você. Eu não acredito em nada disso, tá? Isso pra mim, desculpa, como falava meu falecido pai, é história para boi leitão. Eu não sei o fundamento para boi leitão, mas... boi leitão e olhou pra você? Não. Opa! Cara, não entendi, mano. Ô, louco, maluco. Tá gravado. Mas, tá gravado. Adriano, é o seguinte, cara. Muito massa a sua fala, gostei pra caramba. Na prática, Adriana Mello ganhou, dia 3 de outubro, tá eleita. Dia 2, final da tarde. Mas dia 3 estão comemorando, comendo churrasco, picanha, império pra todo mundo e festa. Cara, assim como você tem falado, dessa galera que fez e não fez. O que essa galera que votar em você, que depositar o voto em você, pode, na real, esperar de você de verdade? Esses indígenas, as mulheres, as pessoas que votarem em você. O que na real eles podem esperar da Adriana Mello a partir do dia 3 de outubro? Eu vou trabalhar para eles, eu vou ouvi-los, vou legislar para eles e vou fiscalizar todos os recursos. Independente de quem ganhar. Independente de quem ganhar. Você vai fiscalizar. Exatamente. Pode ser seu amigo, seu companheiro de noitada, pode ser, de baile. Pode ser. Exatamente. Porque aqui, o que é você ocupar um cargo eletivo? Você é um servidor público, certo? Correto, fato. Você tem que cumprir com as suas funções, independente de quem seja. Então eu vou cumprir com as minhas funções, para aquilo que eu fui eleita. Primeiro fiscalizar, legislar e conhecer as realidades. Isso eu vou fazer. Cara, Adriana, você sabe que hoje em dia a internet ela tem dado uma força muito grande. Exatamente. E tudo que você faz, tudo que você fala, ele fica. Vai ficar registrado. Fica registrado. Então esse momento agora que você está falando. Inclusive aquele negócio de boi leitão. Boi leitão. Então assim, você sabe que tudo isso que você falou, que você vai fazer, que você vai fiscalizar, vai estar gravado. Que bom. E daqui a um tempo, quando a galera, quando você chegar lá, a galera vai poder falar assim, caramba, realmente ela foi diferente. Sim, porque, assim, exatamente. Infelizmente, a gente tem conversado com muita gente, Adriana. Uma das coisas que deixa a gente muito triste, que me deixa muito mal, é quando eu vejo pessoas dizer assim pra mim, já tinha, política, mano, eu já não acredito mais não. Sim. Quando eu resolvi abrir o quadro, quando a gente resolveu abrir o Tereré pra política, cara, o que eu vi, eu achei que eu ia ouvir apoio, achei que as pessoas iam falar assim, que massa, mano, legal, parabéns. Foi o contrário. Bicho, isso é colocar política, cara. Você vai entrevistar política, larga a mão, ninguém aguenta mais ouvir tanta coisa, ninguém aguenta mais ouvir tantas mentiras, as pessoas chegam, tanta bobagem, apesar que eu terei com bobagem, pode falar bobagem, as pessoas falam assim, cara, cansamos, de ver pessoas que chegam só de 4 anos, mente pra gente, engana a gente, tem gente até que fala assim, não, vai lá, pega, faz, mas vota em outro, então assim, cara, as pessoas hoje, elas não estão acreditando na política como era 7, 8 anos atrás, que um político ele tinha uma palavra que ela falava, caramba, que era feita aquelas campanhas. Então, assim, essa galera que não acredita mais, que está aí acompanhando o nosso programa, que não acredita mais no político. Eu também não acredito em político. Por que essa galera precisa, o que elas têm, e o que elas podem ver e falar assim, cara, eu vou acreditar na Adriana Mello, porque a Adriana é diferente. Eu também não acredito em político, tanto é que, por isso, hoje eu estou disputando um cargo eletivo, porque eu não acredito nos meus representantes, porque eles não cumpriram com nada daquilo que eles falaram, e, muito pelo contrário, não fizeram o mínimo. Eu também não acredito. Porque, cara, hoje é tão fácil você ter acesso, hoje você tem acesso a todo mundo, eu fico olhando e falo, caralho, velho, todo mundo você tem acesso. Pra você ter uma ideia, teve uma pessoa que me ligou,
E a pessoa já era candidata, já tá, é uma mulher, ela é candidata. E ela me entraram em contato comigo. Não, mulher, não é uma mulher, não. Entraram, vamos citar nome para não me complicar. Não, por favor, sem nomes. E aí a Não pessoa vamos entrou em polêmica. contato comigo e falou, pô, queria marcar um podcast. Eu falei, legal, pá, quem é você? Ah, sou fulano. Eu falei, beleza, primeira vez? Não, eu já tô. Eu falei, caramba, mas quem é você, mano? Você tava aí, moço, você tá aí, mano? Eu nem sabia quem era você. Então tem pessoa que está aí que a gente nem sabe que existe, cara. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou iniciando que as pessoas não sabiam que eu existia. Tá, mas você Tô tá, não, mas é começando diferente, agora, você está sim. iniciando. É um Sim, fato. exatamente. As pessoas que eu estou falando, No ela caso, já ia pro segundo mandato, deputado, já né? estava ali já. E a gente não sabia que as pessoas existiam. Que essa pessoa existia. Pois é, eu também fiquei surpresa com algumas situações. Tá ligado? Assim, Então aí a pessoa aparece toda boazinha, toda maquiada, entendeu? Todo mundo tem contato, você fala com a pessoa a hora que você quiser, tá ligado? E aí depois que ganha, porra, você fala, aí você tem que falar com o assessor, do assessor, do assessor, do outro assessor, do outro assessor, do assessor porra nenhuma que vai resolver merda nenhuma. Então assim, você fala com tanto assessor que você não consegue. Aí quando acaba de falar com o assessor, já chegou a campanha de novo. recentemente eu conversei com um político que ele já tem experiência, já foi eleito já algumas vezes, e eu estava conversando um assunto muito sério com ele, estava questionando posturas e situações. Aí depois que passou aquele momento inicial de animosidade, Do quê? animosidade, ranço, briga, estresse, moleque. passou esse momento. Você que não estudou como eu e o Juliano, que tem um doutorado em Jaraguari, você que não tem um doutorado como eu e o Juliano, por favor, doutora, o que é essa palavra que você falou, que a galera ficou assim, Animosidade é ranço. É ranço. Passou o ranço inicial. Ele falou, Adriana, sabe o que eu aprendi nesses anos como político? Que a política é a arte de engolir sapo. Você precisa saber administrar, porque senão você não consegue ter voz, você não consegue falar. E eu acredito que é muito isso. Você tem que saber observar, você tem que saber o momento de falar, mas você tem que ter postura principal. Você tem que ter postura e honrar os votos que você recebeu, honrar a confiança da população. E lembrar que você está representando ali, não são só seus eleitores, você está representando toda aquela população. Não importa se aquelas pessoas votarem em outro candidato porque gostavam mais do outro candidato, mas como é democracia, você foi eleito. Então você é responsável para trabalhar por toda a população, não é só para o seu eleitorado. de bola. Então Para quem quiser te conhecer melhor, como que faz para conhecer melhor suas propostas, tomar um café contigo, bater um papo, como que tá suas redes sociais aí? Ser convidado pela picanha. Eita, olha, até arrepiei aqui. Olha só, primeiro que a gente não pode recorrer ao artifício de um churrasco, comida, para falar de uma proposta. Mas no dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro? Não, sem proposta. Tá só para socializar? Para conhecer melhor. Bom, tomar um império com o Juliano. Exatamente. Eu vou deixar aqui o telefone da minha assessoria de imprensa, que é mais fácil para poder chegar e falar comigo, e as minhas redes sociais, para que as pessoas possam estar acompanhando. Estou fazendo uma campanha com o que eu tenho. E hoje eu estou conseguindo fazer uma campanha na rede social. Estou conseguindo fazer visitas, conversar com as pessoas. Detalhe, tá? Eu estou fazendo reuniões sem precisar dar nenhum tipo de incentivo para os participantes. Cara, as pessoas estão indo lá realmente para me conhecer. Mas é aquilo, cara, as pessoas, como eu te falei, as pessoas estão cansadas, velho. Eles cansaram de ouvir tantas mentiras, as pessoas falarem. Então, assim, eles querem pessoas novas ali. Mas, assim, no momento que eles querem, a galera ainda tá com o pé atrás. Cara, e aí? Eu vou entrar de cabeça com a Adriana. Será que a Adriana vai ser mais uma que vai me fuder? Será que a Adriana vai ser mais uma que vai me ferrar? Então, assim, a galera, eles querem isso, eles querem essa renovação, eles querem ver pessoas novas, por isso que eles estão indo, porque eles estão acreditando no que a Adriana está apresentando. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisa, mas e aí? Cara, e se ela entra? E aí, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Né? E eu espero realmente que seja observado isso, seja falado isso. Ela entrou, ela não está falando o que ela... não está fazendo o que ela falou. E aí, Adriana? Qual é a sua posição a respeito disso?
Cobrar. Nossa, Tem que cobrar, tem que falar, tem que ter voz. É claro, é óbvio que eu não vou conseguir 100% do tempo estar dando essa devolutiva para as pessoas. Isso aí é utopia. Não, isso é utopia. Mas eu quero que as pessoas falem, olha, você está errando nisso. Não é esse o caminho. Você não está fazendo da forma correta que é para nós. Eu quero sempre ouvir isso. Não é bater palmas, não é bater nas minhas costas, não. Até porque é sacanagem, né? Não é toda hora que a gente acerta. Exatamente, eu vou errar, é óbvio. certeza. Até mesmo porque eu estou aprendendo a fazer tudo isso. Mas eu quero ouvir as pessoas, eu quero que elas tenham acesso a mim. Eu não vou ser... esse político também falou que o erro dele foi ele ter sido afastado do eleitorado dele. A equipe blindou tanto que ele ficou inacessível. Vou amarrar você e jogar o cima da ponte. Sabe? Eu falei pra ela, Não pode amarrar não, hein, Juliano? Pelo amor de Deus, hein? Ele sabe disso. Segundo ele, eu sou brava. Eu não me considero uma mulher brava, mas segundo ele, eu sou muito brava. Ele não quer me ver brava, então Isso aí. sempre vai não, me mas, manter. cara, isso que você falou é uma realidade. Porque depois que o cara ganha, ele tem tanto assessor que o cara acaba não tendo mais contato. Não, eu Entendeu? quero estar próximo. Teve um cara das aqui pessoas. só que eu conheci em Campo Grande, que eu não vou citar o nome de um vereador, fez as cagadas, mas o gabinete do cara vivia cheio, o cara atendia todo mundo, achava muito massa isso. Quando eu ia lá na Câmara falar com alguns amigos meus ali, alguns vereadores, e eu via que o único gabinete que estava lotado era do infeliz do cara. E ele atendia um por um, eu falava, não é assessor que está atendendo. Não é. Aí uma vez eu fui, fiquei, e o cara que atendeu, ele falou, o que você quer? Por que você não ligou? Pra você que eu conheci o cara. Eu falei, não, mano, que eu queria saber se realmente era você que atendia mesmo ou era assessor teu. Ele falou, não, cara, eu atendo um por um das pessoas que estão aqui. Entendeu? Eu achei isso muito massa, cara. Mas muito é louvável. assim que tem que ser. Você tem que ouvir. É você ouvir. Porque olha só, nós estamos aqui nessa conversa, você está entendendo tudo que eu estou falando de uma Sim. forma. O Juliano vai entender de outra. Não é? Lógico. E aí, como que o Juliano vai conseguir falar por mim se ele está entendendo de outra? Então, o eleitor ele tem que falar com aquele representante que ele depositou a confiança. Ele tem que falar, ele tem que ter acesso. Não importa se é o presidente, se é o ministro, se é o deputado. Uma das coisas que eu vejo de positiva no atual representante maior que nós temos, ele sempre está ali falando com o eleitorado dele. Pode não ser, pode ser groselha, mas ele está ali falando com o eleitorado dele. Existe essa proximidade. E é isso que eu quero fazer, eu quero ter proximidade com o meu eleitorado sempre, sempre. Que legal. Fala. Fala alto, fala alto, assim. A Adriana é a candidata que mais cresceu em uma semana, candidata nova. Então a Adriana saiu de 600 seguidores para quase 1.700 em uma semana, por causa desse vínculo que ela tem com o público. Pô, parabéns, isso é importantíssimo. É assim, que como eu disse a vocês no início, eu não sou uma pessoa que tem as maiores habilidades em rede social. E como eu trabalho muito, acordo 5 da manhã, vou dormir 10 da noite, é uma correria. Sou mãe solo, sou chefe da família, sou a sócia administradora do escritório, então é concentrado em mim uma série de situações que interferem na vida das demais pessoas. Então eu sempre deixei para outro dia. Outro dia eu começo a fazer isso, outro dia eu começo a falar em rede social, outro dia eu começo a postar vídeo. E nesse outro dia, tanto é que agora, literalmente, desculpa o termo, mas com a água batendo na bunda, que eu fui obrigada a começar a me expor nas redes sociais. E o resultado tem sido muito positivo. E vai ser, cara, mais ainda. Tem sido muito positivo. Isso é Qual que é a bem rede legal. social pra galera estar te seguindo, te acompanhando? Adriana, é que a Grace andou mudando aqui, eu tô me acostumando aqui. Adriana, _ Melo e Melo, com 2 L. É o Instagram, o meu principal canal de comunicação. Correto. Vou deixar aqui o telefone dos meus assessores principais, que eu tô com a galera aí assessorando, a galera muito bacana. Então, vamos lá, fala o Instagram de novo. Adriana _ Melo e Melo. Melo com 2 L's. Correto. Instagram. E o canal de comunicação com os meus assessores. A Grace e o Juliano. Correto. Estou aceitando convites para fazer reuniões, tá?
para levar as minhas propostas, as minhas ideias, para que possam me conhecer também. Espera aí, só um pouquinho. 99208-9915. Vamos lá de novo, 067, né, que é pro estado. É verdade, no Brasil, a gente esquece esses detalhes, perdão. Fora, entrar, de repente perdão. ela por exemplo, você comer um coquito, né? Coquito. Com chá. Né? Um Coquito com chá. Um bolachão. Nossa, fazia tempo que... Faz tempo que eu não como coquito, hein, gente? Vocês me lembraram disso, faz tempo. Tu vai lá, 067... 99208-9915. O Juliano, que está coordenando a minha campanha. Correto. Fazendo esse trabalho. E aí, eventualmente, falar diretamente comigo através desse canal de comunicação. E a Grace, que está fazendo o meu marketing. Bacana, show de bola. Número e partido? 1449 PTB-MS. Bacana. Por que esse partido? Bom, porque foi o que me deu a oportunidade de começar. Por isso. Show de bola. Adriana, eu quero te agradecer, cara, pela tua presença aqui no nosso podcast. Dizer que foi uma honra ter te batido esse bate-papo. Foi muito 10. Eu tenho certeza, cara, que temos aí um futuro legal pela frente. Porque pessoas como você que a gente está precisando hoje dentro do nosso Brasil, que faça diferença e que olhe realmente pelas pessoas. Então, parabéns aí, sucesso na sua campanha e que a gente possa aí em outubro poder comemorar com você a sua vitória. E sucesso. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para, independente do resultado que nós tivermos no dia 2, para estarmos falando a respeito das pautas que nós defendemos. E também, eventualmente, se necessário for, cobrar quem for eleito. Show de bola. Para a gente poder ter voz. Obrigada. Valeu, galera. Obrigadão pra você. Cutuca aí, Adriana. Mete o dedo, compartilha, fala, comenta. Ela vai responder todos os comentários do chat. Valeu? Um beijo pra você. Deixa um like lá. Deixa um like aí pra ela lá, uai. Beleza? Então, mete o dedo na Ju aí. Na Juliana, ó. No Jota. Mete o dedo na Adriana aí. Valeu, gente. Obrigadão. Beijo e até mais. Até mais.